Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em nosso estudo semanal do livro de Hebreus, já chegamos ao capítulo 11, a partir do versículo 23, sobre a fé de Moisés. No final do episódio de hoje, eu darei a resposta à pergunta 917 e uma nova pergunta para desafiar seu conhecimento das Escrituras. O que nós temos visto já no capítulo 11 é a ênfase na fé como confiança no Senhor, confiando que Deus cumpre as suas promessas. Já temos observado os argumentos apresentados pelo autor, começando na criação até o dilúvio, depois falando sobre Abraão e Sara, como eram peregrinos por um tempo na terra e que desejavam chegar à pátria superior. Na última aula, observamos a história resumida de 4 gerações dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos de Jacó, especialmente José. E hoje nós vamos passar para o próximo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, e a história de Moisés, a fé de Moisés. Vamos começar com a leitura do versículo 23 ao 28 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Agora vamos analisar esses versículos por meio de algumas perguntas. Primeira pergunta: o recém-nascido Moisés recebeu tratamento especial por causa da sua beleza? Aqui temos uma coisa curiosa no versículo 23, falando sobre os pais de Moisés, porque viram que era um menino bonito. Dá a impressão que a beleza física dele teria sido motivo de salvar a vida dele, e assim, talvez não dando tanta importância para as crianças menos bonitas. Para entender isso, vamos observar um pouco sobre a palavra. A palavra traduzida aqui pode se referir à beleza física, mas também pode se referir a outras qualidades boas numa pessoa. A palavra hebraica usada no texto do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 2, inclui a ideia de ser favorecido. Mas eu acredito que a solução ao problema vem das palavras de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 20, onde ele esclarece o sentido de um propósito divino. Ele disse: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. A beleza física não é o que chama a atenção de Deus. Eu não sei se Moisés era bonito ou não fisicamente, mas que ele tinha qualidades que se encaixavam bem no propósito de Deus. Isso, sim, fica evidente. Enquanto estamos falando sobre os pais de Moisés, como eles demonstraram sua fé? Diz que eles esconderam Moisés durante 3 meses, e nós sabemos que depois eles até continuaram protegendo quando colocaram no rio, esperando, como aconteceu, que alguém salvaria a vida da criança. E agora, falando sobre Moisés, eu quero inserir uma pergunta extra aqui. O que significa o nome Moisés? E quem deu este nome para ele? O nome Moisés pode ser traduzido como filho, servo ou tirado da água. E o texto em Êxodo capítulo 2, versículo 10, dá esse último sentido, tirado da água. Quem deu este nome para Moisés foi a própria filha do faraó. Como o adulto Moisés demonstrou sua fé? Falamos sobre a fé dos pais na infância dele,
mas a própria fé dele. Várias coisas destacadas aqui, começando no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A primeira coisa é que ele, nesse sentido, renunciou sua própria família. Diz a própria família adotiva, vamos dizer, diz preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Obviamente, nisso, um desafio para os leitores originais do livro de Hebreus, como também para nós, que Moisés não se identificou com as pessoas no seu ambiente, e sim com as pessoas que pertenciam ao Senhor. E nós não devemos nos identificar com as pessoas do mundo. Temos contato, podemos aprender coisas com as pessoas, mas não devemos investir nas coisas desta vida e das atitudes carnais. Pelo contrário, devemos procurar estar com as pessoas que pertencem ao Senhor. E assim ele acrescenta mais uma coisa aqui, dizendo que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ser desprezado foi uma riqueza maior do que os tesouros de um país extremamente rico na época. Moisés se identificou com os hebreus, precisou renunciar sua posição em outra família e os prazeres associados a esta posição. Mas aqui também tem uma coisa interessante de olhar para frente. E assim, para a próxima pergunta, o que motivou Moisés a renunciar sua posição? Diz no versículo 26 que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Essa ideia de olhar para frente para Cristo apresenta para nós um fato implícito, que Moisés entendia as promessas dadas aos descendentes de Abraão. Já temos falado em outros estudos sobre as promessas em Gênesis 12, que Deus ia fazer uma grande nação, dar uma terra prometida e, por meio do descendente de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Nisso, Moisés demonstra compreensão até do propósito da terceira promessa, olhando para Cristo e até esta expectativa que Jesus, descendente de Abraão, cumpriria a terceira promessa. E a próxima pergunta, por que Moisés abandonou o Egito? Como diz versículo 27. Quando voltamos para Êxodo capítulo 2, descobrimos que o ato de Moisés de matar o egípcio ficou conhecido até chegou ao conhecimento do rei, e o rei queria matá-lo por esse motivo. Então ele fugiu do Egito e continuou 40 anos longe do Egito. Para a próxima pergunta, vamos fazer uma comparação. Hebreus 11, versículo 27 diz: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Mas, voltando para o livro de Êxodo capítulo 2, versículo 14 diz: o homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Então ele ficou com medo ou não? O ponto no que nós estamos vendo aqui não é que ele não sentiu nenhum medo, e sim que ele não foi motivado pelo medo. O ato dele de sair do Egito tinha outro propósito, outro motivo. Ele não tinha conseguido salvar o povo não aceitou a ajuda dele naquele momento, então ele teria que ainda aguardar. Sua fé olhou para frente e assim a fé dele não foi apagada pelo medo. O ponto importante para os leitores do livro de Hebreus é de ver exatamente esse fato de continuar persistindo para frente, a perseverança de confiar no que Deus fará e nas promessas que Deus tem dado. Agora o autor pula mais para frente e chegamos à Páscoa, celebrado por Moisés. Como a celebração da Páscoa demonstrou a fé de Moisés. Diz no versículo 28, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas.
Isso se refere à 10ª praga, a morte dos primogênitos, em que os israelitas mataram o cordeiro pascual e colocaram sangue em cima e do lado das portas, para que Deus não entrasse naquelas casas para matar. E assim, Moisés e os outros demonstraram fé nas promessas de Deus. Primeiro, a promessa dele de poupar seus primogênitos, e segundo, a promessa de livrar o povo da escravidão. Novamente, olhando para frente com confiança que Deus cumpre a sua palavra. E assim, o exemplo de Moisés serve até hoje para nos motivar a confiar no nosso Senhor. Resumindo agora o que temos visto nesses versículos de 23 a 28, os pais de Moisés mostraram a fé que caracteriza a esperança dos descendentes de Abraão, olhando para frente. E Moisés viveu em 2 mundos e escolheu o mais difícil, mas o melhor dos 2. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 917. Verdadeiro ou falso? Abner, capitão do exército de Saul, proclamou Isbosete, filho de Saul, como rei sobre todo Israel. Esta afirmação é verdadeira, conforme encontramos em 2 Samuel, capítulo 2. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Quando estudamos a história dos primeiros reis de Israel, descobrimos que Saul e 3 dos seus filhos morreram em uma batalha, mas um sobreviveu e tentou se estabelecer como rei de Israel. Mas Deus tinha ungido Davi para ser rei. E assim vem conflito entre Davi e seus defensores e Isbosete e seus apoiadores durante um tempo, antes de estabelecer o reinado de Davi sobre toda a nação de Israel. Então, afirmação verdadeira sobre Abner e Isbosete. E para a pergunta 918, organize cronologicamente os seguintes profetas: Malaquias, Elias, Jeremias e Isaías. A resposta vem no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Em nosso estudo de Hebreus capítulo 11, temos visto excelentes exemplos de fé. E ainda tem vários outros pela frente. Mas hoje destacando a vida de Moisés, como ele demonstrou a fé e foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.